Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Nós vamos transmitir a sétima aula de Método de Matemática em Engenharia Naval. Sou o professor Juan Vanderlei, Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, senhores, vou apresentar para vocês hoje a definição de erro, tá? E com essa definição de erro, a gente pode determinar a ordem do método. A ideia é essa, tá? A ideia é você utilizar o erro, calcular o erro, né? Você compara a solução numérica com a solução analítica, né? E aí você consegue determinar com esse erro a ordem do método, né? Vamos fazer isso para, vamos testar, né? Tomar como exemplo o método multistep linear de terceira ordem e o método predictor corrector de Makoma, aplicados à equação representativa, que é essa aqui que vocês já estão familiarizados. Essa secundada aqui, tá? Ou seja, o linha, que é a derivada temporal, igual a lambda 1 mais a v elevado a μt, tá? Essa aqui é a definição de erro, né, da solução transiente, né? Lembra que a gente, para determinar a ordem do método, a gente compara a raiz principal com e elevado a lambda h, tá? Então, por causa disso, né, que o erro é justamente a diferença entre a solução analítica, o e elevado a lambda h, e o sigma 1. A gente sabe que o sigma 1 tenta reproduzir e elevado a lambda h, tá? Onde e elevado a lambda h expandido, né, é mais lambda h, mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3 h3 sobre 3 fatorial, e assim por diante, tá? É uma série infinita. No caso de movimento harmônico, o lambda é imaginário. O lambda é imaginário, tá? E o sigma vai ser um número complexo, parte real e parte imaginária. Você vai ter dois tipos de erro: erro de amplitude e erro de fase. O erro de amplitude é dado pelo 1 menos o módulo de sigma 1. E o erro de fase é ômega h menos a tangente de sigma i sobre sigma r. O sigma i é a parte imaginária, né? Sigma 1. E o sigma r é a parte real, tá? Então está aí apresentada a definição sobre o erro, né? Caso do movimento harmônico. E o erro, finalmente, o erro da solução particular. Tá? Erro da solução particular. Essa definição aqui que é utilizada para erro da solução particular. E ele compara, obviamente, a solução particular numérica, tá? Com a solução particular analítica da equação representativa. Tá? Então, aqui nós temos aqui a solução analítica, que eu estou chamando aqui de solução particular exata, né? Que é o A é elevado a mt, dividido por μ menos lambda. E aqui seria a solução numérica, né? A solução numérica exata, né? Que é dada por A elevado a μnh, Q de E elevado a μh, dividido por P de E elevado a μh. Tá? Bom, o método vai ser de ordem K, né? Onde K é menor do que K1 e K2. Tá? Quem é K1? K1 é a ordem indicada pelo erro da solução transiente. Tá? E K2 é a ordem indicada pelo erro da solução particular. Tá? E aí você compara os dois, K1 e K2, o menor vai ser a ordem do método. Tá? Pelo caso de eles serem diferentes. Tá? Todos os exercícios que a gente resolve aqui eles são iguais. Né? No caso geral, né, você tem que pegar o menor entre os dois. Certo? Vamos tomar como exemplo aqui o método multistep linear
o método multistep linear consistente, né? Mostrado aqui. Eu acho que eu apresentei esse método para vocês na aula passada, né? Com certeza apresentei. Ele é dado em função do parâmetro psi, tá? Do parâmetro θ e do parâmetro φ, tá? E aí falei para vocês que ele pode ser de segunda, terceira, quarta ordem. Vamos utilizar um exemplo em que ele é de terceira ordem, tá? E para isso vamos utilizar o θ igual a zero, o φ igual a menos 5 sextos e o φ igual a menos um terço, tá? Então, substituindo esses valores na equação de cima, né, fazendo isso, nós vamos chegar aqui ao método, né, o método multistep linear explícito de terceira ordem, tá? Método multistep linear explícito de terceira ordem. E a ideia é a gente obter a solução numérica exata, comparar com a solução analítica, né, da equação representativa e calcular o erro, né? Calculando o erro, determinar a ordem desse método aí, né? Ele fala que é a terceira ordem, vamos verificar se realmente é de terceira ordem, tá? Então vamos lá. Receita de bolo, receita de bolo. Primeiro passo da receita de bolo, qual é? Hã? Exato. Ué, só ele? Poxa vida, hein? Vamos substituir a equação representativa para eliminar a derivada aqui no método. Aqui, ó, tem a derivada no instante n e a derivada no instante n menos 1, tá? E aí, fazendo isso, no lugar de 2 o n, na verdade, tá? Está multiplicado por 2 aqui. No lugar de 2 o n, substituindo a equação representativa, ficaremos com isso aqui, ó. 2 lambda um n mais 2 a n h. Tá legal? Todos viram isso? E no lugar de u linha n menos 1, substituindo a equação representativa, vai ficar lambda un menos 1 mais a elevado a minha h, tudo isso elevado a n menos 1. Certo? Certo, sabe? Onde nós discretizamos o tempo, né? Aqui no lugar do tempo, aqui nós vamos discretizar o tempo da forma NH, onde N é o índice temporal e o H é o passo de tempo. Tá bom? Bom, segundo passo da receita de bolo, qual é? Operador de deslocamento. Vamos lá. Então, no lugar de o n mais 1, eu vou reescrever da forma e o n. Esse cara aqui eu vou repetir, que já está o n aqui, né? Esse aqui, ó, 5 o n menos 1, vou reescrever utilizando o operador de deslocamento como sendo 5 e menos 1 o n. Esse aqui vai repetir, já multiplicando por 2h, né? Esse aqui eu vou repetir, também multiplicando por 2h. Esse aqui eu vou ter que utilizar o operador de deslocamento. Então vai ficar 2h, 2 lambda h, e menos 1, o n. E no lugar disso aqui, também multiplicando por 2h, utilizando o operador de deslocamento, ficaremos com 2h, a, e menos 1, e elevado a i, h, n. Tá certo? Agora, o que eu faço? Vou escrever dessa forma aqui, ou seja, tudo que tiver o N, eu vou jogar para o lado esquerdo, e tudo que tiver AE e NH,
deixar do lado direito. Está se tornando água. Vitória. Beleza? Então, passando tudo que tiver um N pro lado esquerdo, vou jogar esse aqui vai pro lado esquerdo, ó. Esse vai pro lado esquerdo, esse aqui vai pro lado esquerdo, esse aqui vai pro lado esquerdo, esse aqui fica, esse aqui vai pro lado esquerdo e esse aqui fica, tá? Então, vou escrever da forma P de E aplicado ao N igual a Q de E aplicado a E e NH, tá? Onde, para o caso desse método, né, método multistep consistente de terceira ordem, o P de E vai ser igual a E2 menos 4 lambda H menos 1E menos 5 mais 4 lambda H. E o Q de E vai ser igual a 2H, 2E mais 1, tá? Determinamos P de E e Q de E. Agora, para determinar a solução da homogênea, o que a gente faz? P de sigma igual a zero. P de sigma igual a zero. Então, substituindo no lugar do E, o sigma igual a zero. Tá aqui, ó. Tá? E aí temos duas raízes, viu? Porque você vai cair numa equação do segundo grau, né? Você tem duas raízes, sigma 1, sigma 2. Obviamente, para você calcular o erro, você vai ter que expandir isso aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Você vai ter que expandir. Mas você vai ter que expandir isso aqui. Boa questão para a prova, né? Você vai ter que expandir isso aqui, tá? Ou seja, o nosso x vai ser tudo isso aqui, ó. Ou seja, o x aqui da nossa expansão binomial vai ser menos 2 nonos de lambda h, 3 menos 2 lambda h, tá? E o n, né? O n vai ser igual a meio, tá? Tá aí substituindo aqui, ó, no lugar do n do x aqui na expansão, e obviamente somando isso aqui, depois multiplicando por 3 na expansão, e somando duas vezes lambda h mais 1, você vai chegar à raiz sigma 1. Professor, por que você não expandiu a sigma 2? Porque, na verdade, que o erro é calculado com sigma 1, da raiz principal, tá? E no caso aqui é sempre com mais aqui, né? Você tem mais ou menos, né? O menos vai te dar a raiz escura e o mais vai te dar a raiz principal, tá? Então, expandindo, ó, dá para ver que esse método aqui ele está reproduzindo a solução analítica até o termo de terceira ordem, tá vendo? Ou seja, ele é de terceira ordem, tá? Mas vamos calcular o erro. Então, temos aqui o sigma 1, o E elevado a lambda H. A diferença, você vai cortar esse cara com esse cara aqui, você vai cortar esse cara com esse cara aqui, e você vai cortar esse cara com esse cara aqui, e você vai cortar esse cara com esse cara aqui, tá? Porque a solução, a raiz principal, reproduz a solução analítica até o termo de terceira ordem, a gente sabe que é de terceira ordem. Mas o erro vai ficar sendo de quarta ordem, entendeu? Se o método é de terceira ordem, o erro é de quarta, tá? O erro é de quarta. Por isso, então, retendo só os termos de quarta ordem, nós ficaremos com 1 sobre 36, lambda 4 H4. A gente sabe que o método é de terceira ordem, por isso que a gente escreve desse jeito aqui, ó. HOH3. Entendeu? Se o método é de terceira ordem, é que ele reproduz até a terceira ordem. Então o erro vai ser de quarta ordem. Mas o método é de terceira ordem. Entendeu? Por isso que a gente escreve desse jeito aí, HOH3. Bom? Beleza? Entenderam essa notação? HOH3. Então, segundo o erro da solução transiente, tudo leva a crer que o método é de terceira ordem. Tá? Temos que calcular agora o erro da solução particular. Ou seja, para calcular o erro da solução particular, precisamos da solução numérica exata, a solução particular numérica exata. Nós sabemos que é fornecido na prova, não precisa decorar, tá?
é dado por A é elevado a NH, Q de EMH dividido por P de MH. Nós temos o P de E e o Q de E, basta substituir aqui. No lugar do E, você coloca E elevado a MH. E aí, mera substituição, né? Você vai chegar a isso aqui, tá? Beleza? Ok? Bom, então, nós temos a solução particular analítica e temos a solução particular numérica exata. Agora podemos substituir aqui na definição de erro da solução particular, tá? Aqui você substitui a solução particular numérica exata e aqui você substitui a solução particular analítica da equação representativa e vai dar isso aqui, mera substituição de números, vai dar esse trambolhão aqui, ó. Até dá para você expandir isso na mão, né? Dá sim. Tá? Você pega o denominador aqui de baixo, eleva a menos um, passando para cima, multiplicando, e expande o E elevado a 2 MH até, sei lá, até a quinta ordem, expande, tá? E aí faz a expansão binomial. É trabalhoso. É trabalhoso. Mais fácil você utilizar o manipulador algébrico. Acho que o matemática tem manipulador algébrico. O Maple, já ouviram falar do Maple? Tá? Ele tem manipulador algébrico. Tá? Dá para você fazer isso aí. Aí, expandindo, você vai chegar que o erro da solução particular vai ser 1/36 i elevado a 4 vezes h elevado a 4 mais reticência. Ou seja, a ordem do método vai ser uma ordem abaixo da ordem do erro. Então, por isso que a gente escreve dessa forma aqui, HOH3, tá? Ou seja, o erro da solução particular também indica, né, como eu já tinha falado para você, com claridade diferente, que o método é de terceira ordem. É, aqui, ó. Só repetir aqui, ó. Erro da solução transiente, erro da solução particular. Portanto, o método será de terceira ordem, tá? Para surpresa de todos, né? O método multistep linear consistente em terceira ordem é de terceira ordem. Bom, então veja que, né? Veja que funciona. Você calcular o erro, né? Calculando o erro, você consegue determinar a ordem, né? Tá? Vamos ao McCormack, método de McCormack que é apresentado para vocês na aula passada. Isso aqui é o predictor, esse aqui é o corrector. Né? O método de McCormack é o método predictor corrector, tá? Parece ruim de culta, mas não é, tá? É predictor corrector. Ou seja, no primeiro passo ele usa um Euler explícito, né? Ele usa a derivada no instante n, ele usa a função no instante n, para calcular um valor provisório da função no instante n mais um, depois ele usa esse valor provisório aqui no corrector, na derivada, também aqui, ó, certo? E aí ele calcula o valor final da função 1 no instante n mais um, tá bom? Então queremos calcular o erro da solução transiente, queremos calcular o erro da solução particular para determinar se o McCormack é de segunda ordem, tá? Nós vimos na aula passada, eu falei para vocês que é de segunda. Mas vamos verificar, vamos calcular o erro. Receita de bolo. O que a gente faz? Substitui a equação representativa. Olha, eu repito isso aqui tantas vezes, cara, na aula. O pessoal consegue errar isso na prova, né? É falta de exercício, tá, pessoal? Tem que fazer mais exercício. Por isso que o pessoal erra. A pessoa acha que sabe, chega na prova e erra no detalhe. Aí você errou no detalhe, esculhamba tudo, tá? Ah, mas como é que é? Eu desenvolvi alguma coisa na acertar. Substituindo aqui, ó, a equação representativa no método para eliminar as derivadas, eu vou substituir aqui no lugar da derivada no instante n, vai ficar isso aqui, ó, lambda h u n mais h a e elevado a nh, tá?
Substituindo aqui para eliminar a derivada de útil em n mais um, ficaremos com isso tudo aqui, ó. Isso aqui, lambda h, útil n mais um, mais HA é em H n mais um, tá? Primeiro passo da receita de bolo, né? Segundo passo da receita de bolo, qual é? Operador de locamento. Operador de locamento. Aí você chega aqui, no lugar de útil n mais um, vai ficar e útil n. Isso tudo aqui vai repetir, né? Isso aqui, porque é tudo em n, né? Então isso aqui tudo vai repetir. Simplesmente repetir. No segundo passo, no lugar de o n mais um, vai ficar e o n. No lugar de o n, vai ficar o n. No lugar de útil n mais um, vai ficar e útil n. No lugar de lambda h útil n mais um, vai ficar lambda h e útil n. E no lugar de HA é elevado a πhn mais um, usando o operador de locamento, fica HAE aplicado a E elevado a μnh, tá? Erro típico, a pessoa esquece de fazer isso aqui, usar o operador de locamento com tempo forçante, tá? Só esquece. E aí, joga tudo que tiver o N e o N tio para o lado esquerdo, e tudo que tiver A, E elevado a μnh deixa do lado direito, tá? Escreve na forma matricial, você vai chegar a isso aqui, ó, tá? Você vai chegar a isso aí, bom? Para você determinar o P de E, basta você calcular o determinante desse operador matricial, tá? Então, fazendo isso, né, calculando o determinante desse operador matricial, tá aqui o determinante, né? Aí pode usar Sarri mesmo, né? Usa Sarri, tranquilo. Você vai chegar que o P de E vai ser igual a E aplicado a E menos um menos lambda H menos meio de lambda 2 H2. Para determinar a relação lambda sigma, o que eu faço? P de sigma igual a zero. P de sigma igual a zero. Fazendo P de sigma igual a zero, ou seja, basta substituir no lugar do E, você substitui o sigma, né? Aí vai ficar P de sigma, vou até repetir aqui, vai ficar sigma que multiplica sigma menos um menos lambda H menos meio de lambda 2 H2, né? Igual a zero. E aí você tem duas raízes, né? Tem uma raiz que é nula, mas a raiz nula não afeta nada, né? Não tem efeito nenhum, nem na precisão, nem na estabilidade. Então esquece. E nem na solução. Logs, a única raiz será sigma 1 igual a 1 mais lambda h mais meio de lambda 2 h. Tá? É, então, agora podemos determinar o erro, né? Podemos determinar o erro da solução transiente, né? Comparando, que é dado por isso aqui, ó. O erro da solução transiente vai ser igual a E elevado a lambda h menos sigma 1, tá? O E elevado a lambda h é 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3 h3 sobre 3 fatorial e assim por diante. E o sigma 1 deu 1 mais lambda h mais meio de lambda 2 h2. Fazendo a diferença, você vai cortar esse cara com esse cara aqui, esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, vai sobrar isso aqui, ó. Sobrar isso aqui, tá? Ou seja, o erro da solução transiente vai ser igual a 1 sexto lambda 3 H3 e assim por diante, tá? Então, sabendo que o método é de uma ordem abaixo do erro, então nós escrevemos isso aqui, ó. Só para indicar que realmente o método
é de segunda ordem, tá? O método é de segunda ordem. Para determinar agora o erro da solução particular, nós precisamos determinar, nós temos o P de E, né? E também precisamos do Q de E para calcular o erro da solução particular, tá? Então, para determinar o Q de E, você pega esse operador vetorial, tá? Sem o A, erro comum. O pessoal deixar o A lá dentro, aí é tudo. Perde. Ah, professor, mas não tem discussão, cara. Não tem discussão. Deixou o A lá dentro, perda total. Você vai substituir esse operador vetorial aqui, ó, no lugar dessa coluna, porque você quer calcular o N, né? A famosa regra de Cramer. Regra de Cramer, né? É regra de Cramer, né? Poxa, que isso, ó. Essa garrafinha é boa, né? Garrafinha térmica. É. Essa é boa? É da boa? Pagou quanto nisso aí? Hã? Meu Deus do céu, comprou aonde, meu Deus do céu? Hã? No terrenão? E quanto custou? R$ 30? É da boa mesmo? É? Mas foi para você, sabe? Ah, não sei. Não, é porque os alunos, primeiro colocados em métodos e hidrobásica 2, vão receber um troféu, né? Além de um certificado, né? Vai receber um certificado de campeão e um troféu. Eu acho que essa garrafinha aí é legal, né? Essa aí é boa também? Essa que eu comprei na AliExpress, né? Essa é da boa? Melhor que aquela? Pagou quanto essa aí? Sério? É, não. Ele falou pra eu tenho água gelada. Qual é a mais bonita? Qual é a mais bonita, pessoal? A de quem? A dele? É? Olha, não é cachorro, pô. O cara tá dando pinta, cara. Então, pessoal, é o seguinte. Para determinar o Q de E, você vai substituir o operador vetorial nessa coluna aqui, ó. Porque você quer calcular o de N. É a regra de Câmara, tá certo? Aí, o Q de E vai ser o determinante desse operador matricial aqui, tá? Alguma dúvida nisso aí? Aí, olha só. Erro comum. O pessoal, em vez de colocar o N embaixo, coloca o N em cima. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Só que, na hora que você for substituir, você tem que substituir na primeira coluna. Se o N está primeiro do que o N tio, você tem que substituir o operador vetorial na primeira coluna, tá? Erro comum, certo? Bom, calculando determinante, né? Usando o método Sarri, Q de E vai ser igual a meio HE aplicado a E mais um mais lambda H, tá? Agora nós temos o P de E e temos o Q de E, podemos calcular a solução particular numérica, numérica exata, que é dada por A é elevado a μnh, Q de E elevado a μh dividido por P de E elevado a μh, tá? Está aqui a solução, mera substituição, a solução numérica exata. Tá legal?
Agora, substituindo a solução particular analítica e a solução particular numérica exata, na definição do erro da solução particular, aqui, ó, aqui é a solução numérica exata e a solução particular exata, tá? Substituindo aqui, mera substituição, temos aqui o erro da solução particular, né? Jogando lá no Maple, né? No manipulador algébrico do Maple, para expandir isso aí, o erro da solução particular vai ser igual a 1 sobre 12 mi menos lambda, mi elevado ao cubo, h ao cubo mais reticência, tá? Ou seja, o erro da solução particular também indica, né? Mais uma vez, né? Que os dois, tanto o erro da solução transiente como o erro da solução particular indicam que o método é de segunda ordem. Não, eu não vou pedir para você responder isso aí. Vou pedir. Não, isso aí não. Tá? Pode deixar que eu não vou pedir isso aí. Isso é um absurdo você pedir uma coisa dessa na prova. Tá? Então, temos aí o erro da solução transiente, o erro da solução particular. Os dois indicam que o método é de segunda ordem. Legal? Bom, vamos ao exercício. Exercício que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Alguém fez? Mariana fez. Isadora, né? Não fez. A cearense lá não fez. A Victória, né? Também não fez. Fez, mas. Não, mas pelo menos tentou, né? O Pascoaleto não fiz. Hã? Só fez o item A. Alguém fez tudo? Só a Mariana. A Mariana vai ganhar o troféu, vai ganhar um certificado. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser a campeã de métodos matemáticos, tá? Vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Encontre PDE e QDE, ó. Né? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo da receita de bolo? Substitui a equação representativa. Esse cara aqui, vê que ele tem dificuldade de guardar a receita de bolo, né? Então vamos substituir aqui, tá aqui a equação representativa, né? Obviamente, olha só, pessoal, tempo, erro comum, erro comum. Você tem que discretizar o tempo. O pessoal esquece de discretizar o tempo. Tem que discretizar, tá? Então aqui, para eliminar essa derivada aqui, ó, no instante n, substituindo a equação representativa, vai ficar lambda UN mais A é elevado a NH, tá? No lugar de util linha N mais um, é util, quando você substitui a equação representativa, você tem que botar tio no U também, né? Pessoal, outro erro que o pessoal comete muito. Então vai ficar lambda, UN tio N mais um, mais A é elevado a n mais um H, tá? O erro comum é que as pessoas também esquecem de discretizar o tempo. Tem que discretizar o tempo, tá? Segundo passo da receita de bolo, qual é? Olha, eu tô com 64 anos, entendeu? Eu cometo meus erros aqui. Eu assumo que cometo, tá? Quando eu chego em casa e eu vejo o vídeo, eu falei, pô, tô doido, cara. Olha a besteira que eu falei. Mas professor, vocês sabem que professor não erra, né? Professor não erra, professor se engana. E é engano mesmo, tá? É engano, me engano mesmo. Me engano. Eu olho aqui, tô vendo o negócio aqui e falo outra coisa.
Mas eu tenho 64 anos, você tem quanto? Por aí, né? Tá bom. No intervalo, né? Tá no intervalo. Tá bom. Então, ó, no lugar de util N mais um, no lugar de util N mais um, utilizando o operador de locamento, ficaremos com E util N. Olha que eu vou par e passo, né? Vou par e passo, né? No lugar de o N, repete. Tem gente que usa operador de locamento, um monte de operador de locamento ali. Isso tudo aqui repete, ó. Isso tudo aqui repete, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui vai repetir. Não precisa do operador de locamento, tá aqui, ó. No lugar de o N mais um, ficaremos com E, o N. No lugar de o N, vai ficar o N. Não precisa operador de locamento. No lugar de lambda util, N mais um, vai ficar lambda E, o N til, tá? E no lugar de AE elevado a n mais um H, ficaremos com AE aplicado a E elevado a NH. Agora a Vitória se interessou, hein? Vitória sentou na frente ali. Agora ninguém segura a Vitória agora, tá? E agora, terceiro passo da receita de bolo. O que que eu faço? Não, mas antes disso tem escrever na forma matricial, né? Escrever na forma matricial, ou seja, tudo que tiver útil e U joga para o lado esquerdo e deixa tudo que tiver A elevado a NH, deixa do lado direito. Tá aqui, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Tudo que tiver útil N você joga para o lado esquerdo, tudo que tiver A, N, NH você deixa do lado direito. E aí escreve na forma matricial, tá? É só você aplicar esse operador matricial ao vetor, tipo produto, né? Mas não é produto, é operação. Você obtém o de cima, tá legal? Espero que ninguém tenha trauma com produto entre matrizes, tá? Porque é a mesma coisa, só que aqui é operação, tá? Então, para você determinar o P de E, basta você calcular o determinante desse operador matricial aqui. Tá aqui. E para você determinar o Q de E, uma vez que o U de N está aqui embaixo, então você tem que pegar esse operador vetorial sem o A fica do lado de fora, e substituir nessa segunda coluna, certo? E aí você calcula o determinante, está aqui, ó, tá aqui o operador matricial, tá vendo? Eu substituí aqui, ó, esse cara aqui, ó, eu substituí aqui na segunda coluna, calculo o determinante e você tem o Q de E, tá? Beleza? Alguém chegou até aí? Acertou, Mariana? Sara? Não? Isadora? Aí é só calcular o determinante, né? Calcular o determinante. Aí usa Sarri mesmo, não tem dificuldade, né? Usa Sarri. Tá aqui o P de E, tá aqui o Q de E, né? Tá aqui os dois aqui, ó. Determinamos P de E, Q de E, que é o primeiro item da questão, tá? Segundo item, encontre a solução numérica exata, tá? Encontre a solução numérica exata. Ou seja, é isso aqui, ó. Tá aqui a homogênea, solução da homogênea, e tá aqui a solução particular, certo? Para determinar os sigmas, o que que você faz? P de sigma igual a zero. P de sigma igual a zero. Tá aqui, ó. P de sigma igual a zero. Não tem o que errar, pessoal. Não tem o que errar. E fazendo P de sigma igual a zero, você vai ter duas raízes, né? Uma igual a zero e outra diferente de zero. A que for igual a zero,
joga fora. Então, sigma igual a 1 mais lambda H mais lambda 2H2, tá? Certo? Ou seja, a solução numérica exata, né, substituindo o sigma, vai ser isso aqui, tá? C, 1 mais lambda H mais lambda 2H2 elevado a N, mais A é INH, Q de E elevado a MH dividido por P de E elevado a MH. Agora tem que substituir, né? Nós temos o P de E, o Q de E, basta colocar no lugar do E o E elevado a MH, tá? E aí fazendo isso, tá aqui a solução numérica exata. Acabou, tá bom, não tem mais nada. Só isso, tá? Mas o pessoal cisma de dizer que a solução da homogênea é o sigma. Não, não é o sigma. A solução da homogênea é C vezes o sigma elevado a n, tá? Encontre o erro da solução transiente. Encontre o erro da solução transiente, que é dado por E elevado a mh menos o sigma 1. Então você vai cortar, quando você fizer a diferença, você vai cortar esse cara com esse, e não vai dar para cortar o lambda 2H2, tá? Então, o erro da solução transiente vai ser menos lambda 2H2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3H3 sobre 3 fatorial, assim por diante. Se o erro é de segunda ordem, significa que o método é de primeira, tá? E por isso que a gente escreve dessa forma aqui, ó. Só para indicar que o erro é de primeira ordem. Legal? Desculpa. O método é de, tá vendo? O método é de primeira ordem. Tá? E, essa anotação aí é só para dizer que o erro é de primeira ordem, no caso aqui, tá? O método é de primeira ordem. O erro é de segunda, tá? Isso por quê? Porque o sigma 1 reproduziu a solução analítica até o termo de primeira ordem. Então a gente sabe que é de primeira ordem. Embora, ou seja, o erro vai ser de segunda ordem. Mas o método é de primeira, tá? Aí sim, olha só. No caso em que mi é igual a zero, no caso em que mi é igual a zero, encontre o erro da solução particular, tá? Encontre. Quando mi é igual a zero, a solução particular também é a solução do estado estacionário, lembra disso? Porque quando o mi é igual a zero, o termo forçante é A, não depende do tempo. O termo forçante é uma constante. Logo, a solução particular também é uma solução do estado estacionário. Tá? Então, temos aqui o erro, a solução particular analítica, né? A solução particular analítica está aqui, né? Temos aqui a solução particular numérica, né? Acabamos de obter, né? Sim, obtemos, tivemos. Agora joga aqui, ó. Joga aqui na definição do erro. Aqui, ó. Solução particular numérica, solução particular analítica ou exata. Então, fazendo isso, substituindo isso aqui e isso tudo aqui, aqui, você vai chegar a tudo isso aqui. Tá? Eu não vou pedir para ninguém expandir isso aí. Tá? Não dá, mas dá para fazer, tá? Mas, pô, aí só se a turma realmente estiver merecendo, né? Todo mundo está merecendo, tá todo mundo aqui, né? Presente, assistindo a aula, todo mundo dando like, né? Assistindo os vídeos, aí eu vou fazer uma coisa dessa, uma maldade dessa. Eu vou fazer. Mas aí quando o mi igual a zero, dá para cortar muita coisa aí, ó. Fazendo mi igual a zero, né? Isso aqui vai ser igual a um, 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 tá? Isso aqui vai ser igual a um, né? E aí vai ficar tudo isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. O E elevado a MH vai ser igual a 1. Né? E aí, com algebrismo simples, aqui, ó, aqui dá para cortar esse um com esse um aqui. Né? O mi igual a zero, né? Vai ficar zero menos lambda aqui embaixo.
Aqui dá para você botar menos lambda em evidência, vai ficar menos lambda em evidência, vezes um mais lambda H, né? Aí dá para cortar esse cara com esse cara, dá para cortar esse H com esse H. Aqui você vai ficar no numerador você vai ficar com menos um sobre lambda, e no denominador você também vai ficar com menos um sobre lambda, viu isso? Aqui é o denominador menos um sobre lambda, e no numerador também, ó, você tem um sobre lambda aqui, ó, menos um sobre lambda, que vai dar um, tá? Vai dar um. Um menos um, quanto é que dá? Zero. Olha só que interessante, né? O erro da solução particular é igual a zero quando o termo forçante é constante. Ou seja, o erro no estado estacionário é zero. O erro no estado estacionário é zero. Tá? Que legal, né? Beleza? Pessoal, vamos ver que hora. Eu só vou comentar aqui, Vivi, tá? Na próxima aula, nós vamos resolver esse exercício, tá? Exercício 12, né? Ele fala aqui, ó, considere o sistema de equações diferenciais ordinárias abaixo de dt igual a matriz A vezes o vetor U mais o vetor constante F, onde a matriz A está aqui e o vetor F está aqui. Ele pede, usando a relação lambda-sigma dos métodos de Euler implícito e McCormack, encontre os limites de estabilidade em H. Tá? A gente vai falar de estabilidade na próxima aula, tá? Na verdade, eu ainda não falei de estabilidade, mas na próxima aula é a aula de estabilidade. Não tem uma aula, não. Mas eu quero que, pelo menos, para você, você vai utilizar a relação lambda-sigma desses métodos aí, tá? Então, o que que você precisa para avaliar a estabilidade usando as relações do lambda-sigma? O que que você precisa? Do lambda, dos autovalores. Os lambda são os autovalores da matriz, tá? Beleza? Então, por favor, resolva o problema de autovalor do vetor agora, tá? Use o método de Laplace, né? Método de Laplace é o mais indicado aqui. Vamos treinar método de Laplace, isso vai ganhar a prova, com certeza. Tá? Então, determine os autovalores, tá? Da matriz A. Veja que não precisa calcular o autovetor, tá? Não precisa. Na verdade, você só precisa de lambdas, que aí você substitui lá nas relações lambda-sigma. A condição de estabilidade, já adianto para vocês, para o método ser estável, é que o módulo de todos os sigmas seja o menor, o módulo seja menor ou igual a 1. Tá? O módulo de todos os sigmas seja menor ou igual a 1. Tá legal? Essa condição de estabilidade eu vou apresentar para vocês. O Euler explícito também é um método de Runge-Kutta, só que de primeira ordem. O sigma é igual a 1 mais lambda h. Tá? O Euler implícito, o sigma é 1 sobre 1 menos lambda h, se eu não me engano. Tá? É. E o método de McCormack, o sigma, ele não é um Runge-Kutta, mas ele tem um sigma igual. Tá? É 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial. Tá? Ou seja, para você estudar a estabilidade desse método, para esse sistema, você tem que determinar os lambdas, tem que determinar os autovalores, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso agora, tá? Então, senhores, encerrando o nosso vídeo, né? Obrigado pela participação de todos e estão todos convidados para a aula da semana que vem, na quarta-feira, onde falaremos de estabilidade de métodos numéricos, tá bom? Então, muito obrigado. Fala para a galera contigo, tá? Pegar uma interação. Não, vai deixar não. Não, senão eu posso ser processado. Aí depois você vai processar que eu usei sua imagem. Aí você vai me dar por isso. Aí chega lá no juiz, cadê a autorização?
Tem que ser por escrito. Não, eu falei. Eu, ainda por cima emocionalista. Já chegar na não, eu nunca falei isso. Rapaz, olha que você. Deixa eu estraguei o vídeo, pessoal. Estraguei o vídeo.